bem-vindo a mais uma conversa aqui nesse nosso canal aqui, o canal do Soriani. Vocês estão talvez estranhando aí que meu irmão gêmeo tá vindo gravar aqui, na verdade não sou eu mesmo, só sem barba mesmo, né? E bom, hoje eu queria ter essa conversa com você, uma conversa um pouco diferente. É uma conversa de homem para homem, uma conversa de irmão mais velho para irmão mais novo. Eu sei que também algumas pessoas que me acompanham aqui em idade são mais velhos do que eu, mas eu tenho aqui vocês como meus irmãos mais novos aqui. Alguns a gente tem até como filhos, né? São bem mais jovens. E essa conversa ela vai ser um pouco mais íntima, um pouco mais para dentro, né? do que prática, né? Então assim, ela é mais um pensar em um determinado aspecto da vida para que você se ordene um pouco. Vocês veem que eu estou num lugar aqui, aqui em Minas, a gente tem muito disso daqui. Então aqui vocês estão vendo, a gente está num cafezal, onde né, a gente tem plantação de café. E algumas pessoas nunca viram isso, né? Algumas pessoas nunca experimentaram o que é estar num lugar desse. E não é à toa que a gente vem gravar aqui, né? Eu venho gravar aqui e a experiência mesmo que a gente tem aqui é de que existe uma ordem, tá? Existe uma beleza. Não é uma pergunta, eu estou afirmando, quer dizer, existe uma ordem no mundo. Em épocas de eleição, né, em épocas de Copa do Mundo, que é uma espécie de distração, parece que o caos ele aumenta, né? Quer dizer, se você mora numa família em que você só tem caos ao teu redor, se os teus pais eles são desordenados e você só tem caos ao teu redor, se você está num trabalho que as pessoas são malucas, se você está num trabalho em que as pessoas são loucas, literalmente loucas, elas poderiam sim, né, receber um diagnóstico. Se você vive muito imerso, tá, no caos, você também vai se desordenar. Você também vai, vamos dizer assim, entrar nesse movimento. A gente sabe que, por exemplo, a ansiedade, que é sempre um sintoma de uma angústia não conhecida, a ansiedade ela é difusiva. Então uma pessoa que é ansiosa, quando ela chega para conversar com as outras pessoas, todo mundo fica ansioso também. Quer dizer, a ansiedade ela é difusiva. Se você está num lugar em que a tua família, o teu trabalho, a sociedade doente que a gente vive, e se você só vê caos, isso vai fazer muito mal para a tua psique. Isso vai fazer muito mal para a tua cognição, para o teu raciocínio, para a tua afetividade. Ao mesmo tempo em que existe um elemento de caos na sociedade, existe um elemento de caos na tua família, existe um elemento de caos no teu trabalho, existe um elemento de ordem, e é isso que eu queria te lembrar um pouco hoje. Existe um elemento de ordem que não depende nem de mim nem de você, né? Existe uma certa ordem que independe do nosso pensamento. E que a única coisa que a gente precisa fazer é colocar a nossa cabeça dentro desse estado de ordem. Então, o mundo ele é caótico? Bom, mas existe também uma certa ordem no mundo. E um pouco da ordem que eu tenho dentro de mim veio da ordem que tem no mundo. A sociedade, então vamos dar um exemplo aqui, né? A gente está num lugar em que a gente percebe uma ordem claríssima aqui. Existe uma ordem, né, na plantação, existe uma ordem na chuva, existe uma ordem no sol que ilumina, que faz a plantação crescer. Existe um mecanismo de perfeição irretocável que faz com que isso daqui funcione. Que faz com que isso daqui, né, depois vire café, chegue até a tua mesa. Existe um elemento, né, ordenador em tudo isso daqui. A sociedade caótica, a sociedade doente que a gente vive, muito doente. Se você parar para olhar, e se você parar para procurar, você vai ver muito elemento de doença na sociedade que a gente vive. Eu estou assistindo aquele seriado do Jeffrey Dahmer, que é do canibal americano, uma história real. Você vê que é um elemento de caos total. Caos. Mais ainda, né? Você vive numa sociedade que o
caos está presente. E aí quando você vai assistir um seriado, você assiste mais caos. Quando você liga a televisão, você vê mais caos. Quando você vai para o YouTube, é mais caos. O que eu quero te lembrar é que no mundo externo existe uma ordem. É só o barulhinho, né, dos pássaros. Mas também existe uma ordem na sociedade. Não é tudo caótico na sociedade. Quer dizer, Santo Agostinho ele tem uma frase que para mim é muito cara, que é muito bonita, que ele diz assim: o amor ao próximo é o fundamento da sociedade humana. E se você parar para pensar, né, nesse lugar que a gente está aqui, né, café, coisa e tal, o café que você toma todo santo dia, né, que você saboreia toda manhã, existe um elemento de amor ao próximo muito forte na cadeia, né, de transmissão. Para que esse café chegasse até a tua mesa, alguém teve que fazer isso aqui, ó. Você tem ideia de quantas pessoas que trabalham nisso daqui? Você tem ideia de quantas pessoas que passam aqui, às vezes, debaixo do sol, ganhando pouco, coisa e tal? Quer dizer, existe um amor ao próximo na pessoa que planta, na pessoa que colhe, na pessoa que transporta, na pessoa que torra, na pessoa que moe, para que esse café estivesse aí. Ou seja, por exemplo, a tua família pode ser a família mais caótica do universo, mas existe um elemento de ordem nessa família. Existe um elemento de amor ao próximo nessa família. Por exemplo, os teus pais, quando você era pequenininho, eles não pegaram você e jogaram você pela janela. Os teus pais não deixaram você cagado ao ponto de você pegar uma infecção e você morrer. Os teus pais não deixaram de te dar o leite, senão você morreria. Ou seja, quando você era dependente, amaram, não te mataram. Isso que explica a nossa dívida com os nossos pais. Por fim, eu queria só, para amarrar esse nosso vídeo, dizer que nem tudo é caos, mas que existe um elemento de ordem. O que acontece contigo é que você não coloca a tua cabeça na ordem, você não procura a ordem, você não caminha na direção dela. E aí parece que tudo é caos, né? Parece que tudo é destruição, parece que tudo... E é óbvio que assim você vai ficar ansioso e deprimido. Então, quando a gente fala de uma personalidade forte, uma personalidade madura, um homem com uma personalidade forte, a gente não está falando só de uma formação de um caráter, também. Mas a gente está falando de alguém que consegue colocar a cabeça no mundo. E de alguém que consegue se ordenar a partir desse mundo. Eu vou ficando por aqui. Vou recolher aqui, vou fazer algumas imagens ainda aqui. Vou ficando por aqui. Um abraço. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Te espero lá. Valeu!